E se inicia nesses próximos dias o período do ano em que o torcedor vascaíno mais gosta de ouvir sobre Vasco da Gama. O período da janela de transferências se aproxima, torcedor, e mesmo antes do seu início, as coisas já começam a se agitar. E nessa manhã de sábado, iremos, é claro, deixar todos vocês muito bem informados sobre qual será a postura do Gigante da Colina nesta próxima janela de transferências. Os passos do Vasco já começam a ser definidos, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Falaremos sobre a permanência ou a saída do diretor executivo Paulo Brax e o CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa. Falaremos também sobre os alvos do Vasco da Gama dentro desta janela de transferências. Dois nomes começam a ganhar muita força nos bastidores da Colina Histórica. Um velho conhecido do torcedor vascaíno, o volante Souza, que inclusive já está mais perto do que nunca do seu retorno. E mais um volante ganhou força na noite de ontem. Se trata do volante Denilson, atleta que hoje pertence ao Cuiabá, fez a sua base no Flamengo, se destacou vestindo a camisa do Bangu num campeonato carioca e hoje é um dos grandes destaques e revelações deste campeonato brasileiro. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso, falar também sobre a possibilidade de venda do garoto Ryan, de apenas 17 anos de idade, que vem brilhando demais com a camisa da seleção brasileira no Mundial Sub-17 e muitas outras informações. Um Acorda Vascão, torcedor vascaíno que chega bastante agitado nesta manhã de quarta-feira, feriado, e é claro, você não pode perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Gigante da Colina, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora. Aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo aqui? Embaixo deste vídeo, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre, às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e também o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito com a sua presença, estamos aqui na madrugada desta quarta-feira gravando a vocês para deixar o Acorda Vascão quentinho, cheio de novidade nesta manhã de quarta. Então, é claro, se inscrevam, deixem o seu like, ativem aí o sininho de notificação e mandem este Acorda Vascão para todos seus amigos vascaínos, para que cada vez mais pessoas, é claro, conheçam o nosso conteúdo e possam ficar muito bem informados sobre o Vasco da Gama através aqui do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor. E eu quero começar aqui este vídeo falando primeiramente sobre um grande destaque da nossa base. A base do Vasco da Gama, né, que é sempre muito forte, a cada ano que passa, vem se fortalecendo a cada vez mais. Nesses últimos dias tivemos a confirmação da convocação do Gabriel Peck, um dos grandes destaques, né, deste Vasco da Gama, inclusive dentro do futebol profissional desta temporada de 2023, que ganhou a oportunidade de servir a seleção brasileira sub-23, num período de treinos que estará acontecendo no CT do Corinthians Joaquim Grava, em São Paulo. Gabriel Peck chegou ao CT do Corinthians na última segunda-feira, anteontem, e participará de uma sessão de treinos que acontecerá até o próximo dia 21 de novembro. O Vasco entendeu que foi um grande presente ao Gabriel Peck essa convocação pela brilhante temporada que ele vem fazendo com a camisa do Vasco da Gama e por isso não pediu a sua desconvocação. E por que o Vasco pediria a desconvocação do atleta? Pois no dia 22, o dia posterior à liberação desses atletas convocados para esse período de treinos, né, com a seleção brasileira sub-23, a seleção brasileira pré-olímpica, o Vasco da Gama estará entrando em campo contra a equipe do Cruzeiro. Uma grande decisão. Internamente, o Vasco entende que esta partida contra a equipe do Cruzeiro é uma decisão. É o grande jogo final e definitivamente é. O Vasco vencendo o Cruzeiro no Mineirão, torcedor, chega aos 43 pontos. O Vasco vencendo o Cruzeiro no Mineirão, torcedor vascaíno, faltando 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, vai abrir 6 pontos de distância do Cruzeiro e, além do mais, vai abrir 8 pontos de distância para o Goiás. A possibilidade de uma permanência na primeira divisão após uma possível vitória contra o Cruzeiro dentro do Mineirão é mais real do que nunca. Então, a diretoria, o departamento de futebol,
internamente esse jogo do próximo dia 22, da próxima terça-feira, às 9h30 da noite, dentro do Mineirão, é uma decisão. E o Vasco gostaria muito, né, e quer, inclusive, contar com a presença de Gabriel Peck para esta partida. Então o Vasco não pediu uma liberação, mas pediu um adiantamento da chegada desse jogador que hoje, de fato, é um grande destaque da base vascaína e serve a seleção brasileira. Mas outro atleta que também é um destaque da base vascaína, porém que ainda joga na base e fez até um gol no profissional deste ano num jogo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, chegou a estar presente em algumas partidas, vestiu a camisa do Vasco antes da chegada do Ramon, é o menino Ryan. O Ryan, nesse momento, serve a seleção brasileira sub-23 e ontem, inclusive, o Ryan marcou 2 gols na goleada da seleção brasileira sub-17 contra a seleção da Nova Caledônia. A seleção brasileira venceu pelo placar de 4-0 esta partida e conquistou a sua primeira vitória na Copa do Mundo Sub-17. O Ryan foi responsável por marcar 2 gols no Estádio Internacional de Jakarta, lá na Indonésia. Ryan foi um dos grandes destaques dessa partida e o Ryan vem sendo um dos grandes destaques também da competição. O Ryan hoje é o artilheiro da seleção brasileira, com 3 gols marcados em 2 partidas. E é claro, esse destaque do Ryan vem chamando a atenção de outros clubes do futebol mundial. Dentre esses, o clube que nesse momento está seriamente, segundo informações de um jornal espanhol, interessado no menino Ryan é o Sevilha, clube do futebol espanhol. Segundo informações, o clube espanhol nesse momento está monitorando o jovem destaque da base vascaína e da seleção brasileira e tem um forte interesse pela contratação desse ativo cruzmaltino. É sim para o Vasco ficar de olho, Ryan é um jogador diferente, Ryan é um jogador especial, é tratado como uma grande promessa. Para vocês terem uma noção, Ryan e Hendrick, hoje atacante do Palmeiras, que já atua no profissional, é tratado nesta geração de jogadores brasileiros como uma das grandes 2 promessas, então é um grande cuidado. Entendam, o Vasco tem um jogador muito semelhante ao Hendrick dentro das suas categorias de base. A grande diferença entre o Hendrick e o Ryan é, claro, além do posicionamento, além da capacidade, que o Hendrick hoje é um grande talento, mesmo ainda muito jovem, mas também pode-se falar que é com relação à imprensa, aos holofotes e até a postura do Vasco da Gama. O Vasco tem uma postura de resguardar mais o Ryan, tentar ocultar mais esse talento. A gente vê isso entendendo que o Ryan nem sequer joga na equipe profissional, pois o Vasco está tendo um cuidado muito grande de não tentar manchar esta grande promessa que é o garoto Ryan. Mas é um grande jogador. É um jogador diferente que a Europa já está de olho, se destacou com a camisa do Vasco em alguns momentos nessa temporada e nesse momento brilha com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo na Indonésia. De olho no Cria, porque de fato é diferente. Mas olha, torcedor, a temporada de 2024 nesse momento já começa a ser planejada e já vamos entrar nesse assunto, pois é um assunto que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado gosta muito de ouvir. O assunto se trata de reformulação no departamento de futebol. Rodrigo Caetano vem para o Vasco? Não vem para o Vasco? Paulo Brax fica no Vasco ou sai do Vasco? O Abel Braga, que hoje é o coordenador técnico, fica ou sai? Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF, fica ou sai? São dúvidas que o torcedor vascaíno tem em sua mente. E a gente teve informações na noite de ontem sobre a situação de hoje de 2 profissionais que atuam dentro do departamento de futebol do Cruzmaltino. Esse projeto 2024 já é um projeto que está na mesa do Vasco da Gama. E quais são as informações que temos a trazer aqui a vocês? De fato, Paulo Brax, nesse momento, o diretor executivo do Vasco, está num período de instabilidade grande no seu cargo de diretor executivo. Até porque se a gente olha para o elenco do Vasco da Gama neste ano de 2023, foi um elenco muito mal montado no primeiro semestre. O Barbieri teve os seus erros, o Barbieri teve muitas escolhas erradas, o Barbieri foi um técnico maléfico para o Vasco da Gama no primeiro semestre, é inegável, mas também não podemos ausentar o Paulo Brax de certa culpa. O planejamento no futebol do Vasco da Gama foi ruim. As contratações feitas pelo Vasco da Gama no primeiro semestre foram ruins, e isso é culpa do atual diretor executivo, por ter pago no Lucorejano 20 milhões de reais. Um atleta que até o momento não rendeu absolutamente nada para o Vasco. O Paulo Brax pagou 15 milhões de reais pelo Léo. Fica a dúvida, será que valeu a pena pagar 15 milhões de reais pelo zagueiro Léo? Outros questionamentos que são feitos, como vários outros jogadores que chegaram, Capasso, um alto investimento que até agora não rendeu. O que mostra o que é um diretor executivo que pode ter essa qualidade, eu acredito que tenha em determinado ponto, mas que
errou nos primeiros investimentos da SAF do Vasco da Gama. E tudo isso é colocado em mesa principalmente para definir a sua permanência ou a sua saída no ano de 2024. E qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, tanto sobre Paulo Brax, quanto também sobre Lúcio Barbosa. É que tanto Paulo quanto Lúcio, nesse momento, estão dependendo estão com o seu futuro, melhor dizendo, nas mãos do Vasco da Gama. A dependência é total com relação ao destino do clube nesta temporada de 2024. O que isso significa? Se o Vasco cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, dificilmente os dois irão permanecer. Porém, se o Vasco da Gama ficar, dificilmente não, né? Os dois não permanecerão. Porém, se o Vasco da Gama ficar, a chance para a permanência nesses dois profissionais é gigantesca. Os dois profissionais, nesse momento, agradam muito a cúpula de executivos da empresa norte-americana 777 Partners e a expectativa é sim que haja a permanência tanto de Lúcio Barbosa quanto também de Paulo Brax em caso de uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade, torcedor vascaíno. Queira ou não queira, os executivos gostam de Lúcio Barbosa e Paulo Brax. Se cair, serão cortados na hora. Não ficam para 2024. Mas se permanecer na Série A, o que nesse momento é algo que há a maior possibilidade de acontecer, a chance de permanência desses dois nomes dentro do Gigante da Colina é mais real do que nunca. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Você gosta de Paulo Brax e Lúcio Barbosa ou não? Você gostaria que novos nomes chegassem à Colina Histórica? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Pois, torcedor, é importante falarmos. Esses dois, nesse momento, já começam a estruturar o planejamento do Vasco para o ano que vem. E dois nomes surgiram nestas últimas horas como os dois grandes nomes com possibilidades de chegar à Colina Histórica. Um nome praticamente certo, que é o Souza, volante. E o outro nome, a primeira sondagem do Vasco para a próxima temporada, o volante Denilson, de volante para volante. O primeiro Souza, um nome muito conhecido pelo torcedor vascaíno. E um nome que a cada hora que passa as possibilidades se tornam ainda mais reais de uma chegada do atleta. E ontem, na parte da tarde e também na parte da noite, foi-se muito fomentada, né, a possibilidade de chegada do Souza, principalmente pelo fato do próprio Souza ter respondido um torcedor vascaíno em suas redes sociais. Ao ser questionado sobre a possibilidade de um retorno ao Vasco e principalmente sobre as promessas que não foram cumpridas pelo atleta, o Souza disse assim, ó, abre aspas, o primeiro a pedir perdão sou eu por não ter cumprido a palavra. Entendo o amor e o ódio do torcedor. Nós temos que jogar e provar todos os dias, mas se falar de nível técnico, eu jogo em qualquer time do Brasil hoje. Ou seja, o Souza confirmando que entende, né, essa relação hoje muito conturbada com o torcedor vascaíno, pois a promessa de um retorno é muito antiga, mas evidenciou, deixou bem claro que se tratando de entrega, de desempenho técnico no futebol brasileiro, meus amigos, o Souza entrega muito mais do que qualquer um volante. Inclusive o Souza, ao canal do Benja, no início deste ano de 2023, falou exatamente sobre isso, sobre o nível técnico e a diferença do atleta com relação a outros profissionais do futebol brasileiro. Olha, meu amigo torcedor, pode haver uma dúvida no meio da torcida vascaína se o Souza, com 35 anos, renderá no futebol brasileiro nesta próxima temporada. Mas se há essa dúvida no meio da torcida, há uma certeza para Souza que ele no futebol brasileiro sobra e sobra muito. Se liga aí nas palavras do cria das categorias de base do Vasco da Gama. Que é sua aí. Demora um tempo o cara voltar, né? Eu acho que é isso, porque isso não é possível que eles aprenderam a jogar bola, cara. Eu já sou da opinião contrária. Eu acho que não demora um tempo. Demora um tempo o cara se como é que eu posso dizer? Se eu voltasse para o Brasil hoje, eu tenho certeza que no meu primeiro ano eu seria o melhor volante do Brasileirão. Hoje. Porque, cara, a forma com que eu penso lá fora, a forma com que eu tenho que pensar, a velocidade com que eu jogo, é tudo muito mais rápido. Então, eu chegando aqui, a minha adaptação ela tem que ser muito melhor. Se eu estivesse no Emirados Árabes, Dubai, de repente até a China, para onde eu vou hoje, aí voltasse para o Brasil é outros 500. Mas se eu estou num futebol turco, que é muito rápido, um futebol europeu, que é muito rápido, treino, jogo, a minha mente já está condicionada a jogar muito mais rápido que os brasileiros. Aqui eu vejo o volante jogando, os caras pegam na bola, demora 7, 8, 10 segundos, e depois chega alguém para marcar. Na Europa eu não tenho essa oportunidade. Eu tenho 2 segundos para pensar em dominar ou tocar de primeira, ou girar. Então, quando eu volto para o Brasil, vindo da Europa, o meu pensamento está muito na frente. Você vê o Fernandinho hoje, com 37, 38 anos, ele deita. Porque a mentalidade dele já... Agora, passa um ano e meio, você começa a se adaptar ao futebol brasileiro. Aí você começa a ficar um pouco mais lento, aí você começa a ficar parecido com o que o futebol aqui está te proporcionando. Mas você vindo lá de fora, eu acho que a obrigação do jogador é render em curto prazo.
Entendeu? É, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? O Souza pode ter certa dúvida no meio da torcida vascaína sobre o seu desempenho, mas é uma certeza muito grande nele mesmo de que vai sobrar no futebol brasileiro. No momento dessa entrevista, o Souza ainda vestia a camisa do Beşiktaş, clube turco. Isso foi algo em torno de 8 meses atrás. O Souza, inclusive, neste momento era o capitão do Beşiktaş, que é um dos maiores clubes da Turquia que faz frente ao Galatasaray. O Souza passou esses últimos meses na China, vestiu a camisa do Beijing Guoan, foi titular também na grande maioria das partidas, fez 20 jogos nestes últimos 8 meses, chegou a marcar 4 gols, deu 2 assistências, jogou muita bola e nesse momento se recupera dentro do CT Moacir Barbosa. O Souza, inclusive, na partida deste último domingo contra a equipe do América Mineiro, terminou o jogo dentro do vestiário do Vasco. Ao ser questionado, né, sobre um possível retorno, ele confirmou: em janeiro eu tô aí. Um repórter, né, que estava ali na área, na Zona Mista, perguntou: e aí, Souza, você volta quando? Ele falou: em janeiro eu tô no Vasco da Gama. Então o Souza confirmou o seu retorno. Souza estará no Vasco. E se for para nos basearmos sobre a ideia que ele tem do futebol brasileiro e sobre o que ele acha do seu retorno, ele confirmou que vai entregar bastante vestindo a camisa do Vasco. Você, torcedor vascaíno, acha que o Souza também irá sobrar no futebol brasileiro? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Qualidade sempre foi vista. Não à toa foi capitão do Beşiktaş, não à toa chegou à seleção brasileira, não à toa vestiu a camisa do Porto de Portugal. No Brasil sobrou no São Paulo, no Grêmio, no próprio Vasco no início da sua carreira. E a gente espera que esse Souza venha dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno na temporada de 2024. Temos um Cana aí, ó, com 34 anos sendo o artilheiro da América. Temos um Felipe Melo sendo capitão do título do Fluminense na Libertadores. Por que não o Souza com 35 poderia não render aqui no futebol brasileiro? Hoje é muito difícil isso de idade. Se o jogador tiver cabeça, foco, rende fácil aqui no Brasil. Então é torcer para que isso aconteça, que a gente venha ver um Souza fisicamente bem, tecnicamente sobrando e dando alegrias ao torcedor. Raiva, remorso, tristeza por um retorno não ter acontecido antes? Normal nós termos, mas a partir do momento que ele entrar em campo, retornar a vestir a camisa do Vasco e entregar tecnicamente, é impossível o torcedor vascaíno ter raiva do atleta. A gente vai muito pelo contrário, torcer para que dê tudo certo e que ele brilhe com a camisa do Vasco da Gama. Mas deixe aí nos comentários, você gostaria de um retorno do Souza? Coloque aí a sua opinião. E para fechar aqui o vídeo, torcedor vascaíno, falar sobre mais um volante, porém dessa vez do Denilson. Denilson, volante que hoje veste a camisa do Cuiabá. Para quem não conhece, Denilson é um atleta muito jovem, de apenas 22 anos de idade, que iniciou a sua carreira vestindo a camisa, do Itapirinense, um clube aí da região interior do Piauí. Após esse destaque que teve vestindo a camisa do Itapirinense, ele foi contratado pelas categorias de base do Flamengo, rival vascaíno, se destacou também vestindo a camisa do Flamengo. Em 2019 no Sub-20 foram 18 partidas e 2 gols marcados, jogando nessa posição de segundo volante, e logo em seguida chegou a ser contratado pela base do Atlético Mineiro. Disputou 2 anos seguidos o Sub-20, né, vestindo a camisa do Galo, porém foi liberado logo após estourar a idade do Sub-20. Chegou ao Bangu no ano de 2021, fez uma temporada no clube de Bangu, atuou durante 17 jogos com a camisa do Bangu no primeiro Campeonato Carioca de 2021 e no Campeonato Carioca do ano passado entrou em campo 11 vezes e marcou um gol. Foi um dos grandes destaques da temporada do ano passado vestindo a camisa do clube carioca. Após esse pequeno destaque, num clube pequeno aqui da cidade carioca, ele foi vestir a camisa do Cuiabá na temporada do ano passado. O Cuiabá tem uma equipe sub-23, ele se destacou por lá, fez 4 partidas e logo em seguida a esse pequeno destaque, o Cuiabá o levou para o time profissional. Ainda no ano passado, na Série A, o Denilson fez 12 jogos com a camisa do Cuiabá. O Cuiabá teve interesse de contratá-lo e comprou. Ele estava apenas emprestado no Bangu até o final do ano passado e exerceu o direito de compra pelo valor de R$250 mil. Nesse momento ele é um ativo do Cuiabá e tem na temporada já 42 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. É um jogador que vem se destacando e ontem tivemos a informação através do jornalista Jorge Nicola que Vasco da Gama, Fluminense e Internacional, essas 3 equipes fizeram sondagens pelo volante Denilson junto ao seu staff. Foi isso confirmado inclusive pelo staff do jogador que sim, Fluminense, Inter e Vasco são os 3 clubes que nesse momento demonstraram interesse pela contratação desse atleta. Caso você se pergunte, Lucas, quem é o volante Denilson? Informações que tivemos aí é que o Denilson aparentemente é um jogador muito semelhante ao Paulinho Paula. Não é um primeiro volante defensivo, inclusive essa é uma das falhas, uma das grandes críticas feitas pelo torcedor cuiabano, ou cuiabaense, não sei como se fala,
acima do desempenho do jogador, que é um atleta que realmente chega muito bem, faz bons dribles durante 90 minutos, tem uma alta taxa, inclusive, de sucesso nas suas tentativas de quebrar linhas, de driblar os adversários, porém na parte da recomposição, na parte da marcação, isso falta no Denilson. Informações é que ele é um segundo volante interessante, até por ser um jogador jovem, muito combativo, participa bastante da criação do time. Se a gente dar uma analisada nos números dele, são números muito bons, até mesmo nas ações de criação da equipe, como a gente trouxe, é um atleta de bom passe, é um atleta também de bom chute, é um atleta que consegue pisar na área do adversário, mas nesta parte da defesa, nesta parte do combate, nesta parte de ser um jogador importante para o sistema defensivo, peca muito ainda o volante Denilson. Lucas, quem seria alguém semelhante ao Denilson? Paulinho Paulo, a gente falou aqui com vocês, é um volante de origem, é um jogador que consegue pisar na área do adversário, é um jogador com bons passes, boas criações, mas não podemos contar com o Paulinho Paulo para ser o jogador defensivo. Não à toa o sistema defensivo hoje do Vasco, né, é montado com uma linha de 3 meio-campos, com Zé Gabriel sendo esse primeiro volante, o Praxedes sendo o segundo volante, e o Paulinho Paulo, que na origem é também o segundo volante, não exercendo essa função de jogador defensivo, tendo liberdade para chegar ao ataque e liberdade também para não marcar. Ele cumpre uma função defensiva, mas não é a obrigação dele se defender o sistema defensivo do Vasco. A obrigação do Paulinho dentro de campo é chegar ao ataque do adversário, é chegar ao sistema defensivo do adversário, é marcar gols, é criar jogadas, e essa é a característica do Denilson. O Vasco observa, foi confirmado pelo staff do jogador ao lado de Inter e Fluminense. Então a primeira sondagem do Vasco da Gama já foi feita. Jogador de 22 anos, uma promessa da equipe do Cuiabá, né, nesta temporada de 2023, e a esperar para ver o que irá acontecer. Muitas águas ainda irão rolar por baixo dessa ponte. Assim como o Denilson, com certeza vários outros atletas também já foram sondados pelo Vasco da Gama. E tudo você ficará sabendo aqui no nosso canal. Então é claro, torcedor, se inscreva. Esse foi o Acorda Vascão, ó, numa vista até um pouco diferente para vocês. Aquele lá atrás é o Cristo Redentor. E a gente amanhã estará aqui novamente à tarde, com Fala Gigante, cheio de novidade. Vamos que vamos, se inscrevam e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.